Boa noite. Este é o painel PSDB Brasileiras, PSDB Mulher. Nós estamos hoje na nossa quarta edição no tema Prévias, Democracia, Partido, para onde vamos? A nossa segunda edição com um presidenciável. Na semana passada, João Dória, e hoje temos, de um modo muito especial, nos dedicando 1 hora nesse tempo extremamente intenso que vive a política do país e a CPI da qual ele participa, Tasso Gereissati. Esse programa está sendo gravado, vai ser disponibilizado na nossa linda plataforma digital PSDB Mulher 2020, através do nosso site www.psdb-mulher.org.br. Aqueles que chegarem atrasados ou nesse horário não puderem ver, estamos no mundo da tecnologia. Vai estar disponível integralmente nesses nossos canais, Instagram. Tasso Gereissati, lá há bastante tempo atrás, eu não vou dizer quando, ele articulou, integrou, liderou uma coisa nova, lá no Ceará. Como empresário, olha empresário que quer pagar o custo de ser político, ele quis. Ele liderou, articulou o grupo empresários, universidades e governos. Transformou o Ceará. Por 3 vezes governador, hoje senador. Transformou o Ceará, e assim como nós do PSDB, transformamos o Brasil, desde que nascemos logo depois com Fernando Henrique Cardoso e os seus 2 governos, e hoje há sinais claros de retrocesso, inclusive da democracia. Quando o partido decidiu fazer prévias, tomando uma iniciativa importantíssima para democratizar a discussão interna no partido sobre quem seria nosso candidato a presidente e articulador da construção de um centro democrático, acertou. E, ao acertar, traz um exemplo para todo o Brasil. Tasso hoje atua na CPI. Vamos lá. A CPI é feita, se eu não me engano, de 17 membros titulares, 17 suplentes, nenhuma mulher. Por que será? O que há com a política? O Chile, que está nos, digamos assim, imitando ao eleger nesse final de semana, com regras claras, uma nova Assembleia Nacional Constituinte, decidiu que os critérios era dar representação a uma população enorme no Chile, que é indígena. 17% dos membros da Assembleia Nacional Constituinte são índios. Toda a Assembleia é feita meio a meio. 50% de homens, 50% de mulheres. Não é assim a sociedade? Não ser assim na política. Com as nossas prévias, queremos mudar isso. Então, bem-vindo, Tasso. Um prazer te ver. E a tua assessoria, você mesmo já leu de que maneira a gente leva esse debate prévias, democracia, partido, para onde vamos. Você vai ter toda a liberdade de falar. Bem-vindo se quiser falar da CPI. Até nos explicar por que não tem nenhuma mulher, né? E dizer o que você acha do Chile ter feito aquele que é o primeiro ponto da nossa carta compromisso com os presidenciáveis e os dirigentes do partido, Agenda 50-50. Quando a política tiver 50-50, estará representando a sociedade. Então, nós combinamos com o Tasso, e vocês acompanham, participem pelo chat do YouTube, tá? Na técnica tem o Kiko, a Shirley Loyola na nossa comunicação, junto com a sua equipe, e todas as componentes do Secretariado Nacional da Mulher. Criado há 22 anos, eu sou fundadora, fui a primeira presidente, sou presidente agora outra vez. Nesses 22 anos fizemos muita coisa. Eu, por exemplo, sou a única mulher eleita governadora na história do PSDB, que já vai longe, 30 anos. A Badia, que foi nossa presidente do PSDB Mulher,
também foi eleita vice-governadora e assumiu o governo numa situação do Distrito Federal muito difícil. E nós, do PSDB Mulher, há 22 anos trabalhamos para que mais mulheres possam ter a oportunidade que nós tivemos de transformar a sociedade que nos elegeu. Então, Tasso, as 3 perguntas, sinta-se livre. A primeira dessas 3 perguntas, o que você acha das prévias? Como ferramenta de democratização interna, no momento em que o Brasil passa a nos olhar, somos assunto, por causa das nossas prévias, nessa mídia ensandecida que olha o Brasil de uma maneira a se perguntar, tem futuro? A segunda pergunta, e ela, para nós, é extremamente importante. Qual é o projeto para o Brasil? Quem governou o Ceará e o transformou? Quem participa do Congresso Nacional há tanto tempo? Quem lidera tanta coisa? Está bem na ponta para nos dizer o que fazer. O Ceará já fez, mas o Brasil precisa. O PSDB precisa de nós. Então, bem-vindo, Tasso. Muito boa noite. A palavra está contigo. Fique à vontade. Boa noite, Eda. Prazer enorme em revê-la. Infelizmente, não é presencial, porque nós estamos vivendo esse triste momento das nossas vidas, com essa terrível pandemia que tem causado tristezas e transtornos para nós todos, e a cada dia, a cada semana, parece que é inesgotável a capacidade de trazer tristezas e transtornos. Mas, se Deus quiser, em breve, eu vou ter o prazer de estar com você pessoalmente, novamente, aí no partido. Você está no Sul ou está em Brasília? O Sul amanhece 7 graus. No outono do Sul. Eu passei muito tempo sem tomar avião. Só depois de bivacinada é que eu resolvi que estava na hora de, gradualmente, com todos os cuidados, voltar a ter alguns eventos presenciais. Você onde está, Tasso? Eu estou em Fortaleza, ainda não saí, estou fazendo tudo por virtual, tudo remoto. Ainda não tive a coragem de sair, não, porque, enfim, por várias razões pessoais, inclusive. Mas, Ieda, primeiro vou dar uma palavrinha sobre a questão da CPI. A CPI foi constituída, como é praxe na Câmara, mas no Senado também, sendo que no Senado, em função de nós sermos menos senadores, número de senadores nós ser menor, cada partido indica um representante, ou bloco de partidos. Então, as representações foram feitas individualmente por cada partido. Então, o PSDB indicava uma pessoa, o PMDB indicava outra pessoa, outro senador, o DEM outro senador, e assim por diante. E quando nós nos juntamos nessas indicações soltas dos partidos, realmente que nós verificamos que não tinha nenhuma mulher. Daí as senadoras se levantaram, fizeram um protesto justo. Eu não sei se você assistiu, que teve um debate enorme com os membros de apoio ao governo, e a CPI resolveu que, independente da indicação dos partidos, no Senado hoje, eu não sei se você sabe, tem a liderança do bloco feminino, tem a liderança dos partidos e tem a liderança do bloco feminino, que é a Simone Tebet, que você deve ter conhecido. Muito bem, querida Simone. Uhum. Isso. Acompanhei, porque na Câmara também é assim, nós temos a Secretaria da Mulher. Mas, no caso, hoje nós temos a liderança da mulher, que tem igual a liderança do PSDB, ou do PMDB, ou de qualquer outro partido, elas têm todos os direitos e privilégios, até das lideranças. Então, as mulheres fizeram um protesto e ficou decidido que ela teria prioridade nas falas, que
ela, a princípio, pelos regimentos do Senado, só tem direito, aliás, tem direito às primeiras palavras os 11 membros, são 11 membros titulares e 7 membros suplentes. Então, a ordem, o regimento diz o seguinte: falam os titulares, depois tem direito a falar os suplentes e, em seguida, os senadores inscritos pela ordem. Mas foi quebrado essa regra e as mulheres alternam. Eu não estou me lembrando agora, acho que a cada... É a terceira a falar, fala o orador, fala o vice-presidente e a mulher a terceira. Em seguida, ela alterna com os 16, 15 restantes. Então, ficou estabelecido, isso foi parcialmente corrigido. Mas a discussão que houve é porque 99% das mulheres eram, não vou dizer oposição, mas francamente críticas ao governo. E os senadores governistas achavam que desbalancearia a CPI se fosse, por alguma razão, por algum artifício, mudado ou, por consenso, mudar o regimento para incluir mais mulheres, porque eles achavam que seria desvantajoso para ele. Essa é mais ou menos a explicação. Acho que ficou claro. Ficou super claro. Eu acho que quem nos assiste, ao perguntar por que não mulheres, quem sabe porque estão averiguando o crime, então isso compete aos homens? Não. Compete às mulheres fazerem o que quiserem e o Senado está de parabéns por ter tentado consertar. Tá? Ficou claro. Bom, vamos falar agora sobre prévias. As prévias em si, tua opinião, e como é que elas influenciam o próprio cenário nacional? Se elas têm alguma influência no cenário nacional. Eu sempre fui favorável às prévias. Eu tenho impressão, não tenho certeza aqui, mas como quando eu era presidente do PSDB. Porque as prévias são um instrumento importantíssimo para dar visibilidade não só aos candidatos, como às ideias do candidato e do próprio partido. Quando existe reeleição, como é o caso do Brasil, este passa a ser um instrumento mais importante ainda. Porque, por exemplo, pegando os Estados Unidos, quando não é o caso, quando é o caso de reeleição do presidente, o presidente incumbente tem uma enorme vantagem sobre o possível, eventual adversário que, naturalmente, como é bipartidário, é de oposição. Ele é conhecido, está nos jornais, na imprensa, na mídia, todos os dias, tem uma infraestrutura gigantesca, tudo você conhece, para fazer uma campanha, tem tudo à disposição por parte do próprio governo. E o provável candidato da oposição entra em desvantagem. As prévias dão a oportunidade ao partido que não está no poder de se expor, de ter visibilidade e fazer como se fosse uma pré-campanha antes do outro partido que está no poder e que vai chegar às suas ideias e o nome dos seus candidatos aos eleitores do país todo. Então, eu acho importantíssimo a prévia, desde que sejam, dentro do partido, respeitados os limites de colegas de partido, de pessoas que têm afinidades partidárias, ideológicas, etc.
e que as diferentes nuances de que existe dentro do pensamento do partido seja a grande foco das discussões e das disputas. Então, eu sou totalmente favorável às prévias. Sobre o momento das prévias, eu achava que as prévias deveriam ser feitas mais perto das eleições. Essa aí sempre foi o meu pensamento. Que fosse preferencialmente fevereiro do ano que vem, março do ano que vem. Por que, Iena? Porque seria uma espécie de pré-campanha nossa, ou nossa, de qualquer outro partido que não está no governo, e que já, passadas as prévias, entraria quase no embalo na campanha. Então, achava isso muito apropriado. E, nesse tempo, daqui para lá, seria o tempo para se fazer grandes articulações com os outros partidos e fazer um esforço para ter o número menor de candidatos. Isso é fundamental. Eu vou até, depois, se você permitir, entrar um pouco nesse tema. Hoje eu estou me convencendo, o Bruno e outros colegas do partido têm me telefonado e me convencendo que é melhor a gente fazer até o final deste ano. Até o final deste ano, para já começar o ano que vem com o candidato. Eu tinha medo dessa coisa de já começar com o candidato definido, porque nós vamos ter que ter alianças. Nós temos um polo à direita que deve ter, pelas previsões, pelas pesquisas, vamos dizer, 20% dos votos. Nós temos um candidato à esquerda que deve ter de 25% a 30%. Eu estou falando o da direita ter menos, porque, aparentemente, o prestígio do presidente Bolsonaro tem progressivamente numa curva declinante. Mas vamos colocar aí 25 e 25, dá 50% só para cá. Então, nós temos um espaço para os candidatos que veem o Brasil e o mundo de uma forma diferente desses dois extremos. Mas são 50%. Se nós dividirmos entre, por exemplo, como está aí, 5 ou 6 candidaturas, dificilmente um de nós vai chegar no segundo turno. Porque, para um de nós chegar ao segundo turno, vai ter que ter 20%, 25%, no mínimo, para que possa superar um dos dois polos. Você conhece isso muito bem, Ieda, e sabe que para chegar a 25% não é fácil num país como o Brasil e nesse Brasil tão dividido de hoje. Então, é fundamental que nós façamos um esforço também de aliança com os outros partidos, porque o mais importante, na minha visão hoje, é que nós possamos sair dessa polarização e desse jogo de ódio que virou o Brasil. Nós tivemos um nosso presidente, Fernando Henrique, que você conhece muito bem, e era um exemplo de tolerância. Às vezes até nos irritava pelo excesso de tolerância dele, mas ele cultivou essa tolerância, simbolizada principalmente no dia que ele entrega o poder ao presidente eleito Lula, naquela elegância, naquela cortesia e naquele clima festivo com que ele fez, e todos nós do PSDB fizemos. Hoje, o quadro seria diferente com esses que estão aí, porque acabou o argumento, Ieda, não tem mais argumento, xinga daqui, xinga dali, desqualifica de um lado, desqualifica do outro. E nós não podemos aceitar que o Brasil continue sendo isso, o Brasil não pode ser dividido, e dessa maneira, e com tantos ódios entre os próprios brasileiros.
O nosso principal objetivo é fugir dessa polarização que está aí. Então, é muito importante que a gente tenha a capacidade de unir e de agregar. Acho que o candidato que tiver mais essa capacidade deve ser o candidato. Muito bom. Para dentro do partido, você como presidente que foi, num momento crítico também, há duas tendências, há duas opiniões sobre as prévias para dentro do partido. O voto colegiado, o voto universal. Nós fizemos uma reunião do secretariado ampliado do PSDB Mulher a semana passada, com as coordenadoras das 5 regiões brasileiras, a executiva, o secretariado, e a discussão é muito clara para nós, e nós tomamos uma posição de defender as prévias este ano e defender o voto universal dos filiados. Qual é a tua opinião sobre esse formato? Bom, o voto universal cada um tem seus problemas. O voto universal, evidentemente, traz uma vantagem enorme para um candidato, porque o Brasil é feito de estados inteiramente desiguais. Se você é governador de São Paulo e outro é governador do Acre, com certeza, se você, normalmente, o governador do estado tem a maioria absoluta dos seus filiados no seu estado. Isso é normal, o natural é que aconteça isso. Então, se o governador do Acre, por exemplo, resolver ser candidato, ele não tem a menor possibilidade, é muito difícil para o governador do Acre disputar. Por isso é que os Estados Unidos fizeram um sistema de pesos, também aqui no Brasil. Não na eleição para presidente, mas a composição da Câmara, que você conhece, não é diretamente proporcional à população dos estados, senão eu não sei quantos candidatos, quantos deputados teria São Paulo e quantos teria Roraima. Então, para que mantivesse certo equilíbrio federacional, se instituiu esse sistema de pesos, e como fez o Estado americano também. Eu, a princípio, prefiro o voto tendo uma certa proporção que dê peso ao voto de cada estado. Essa é a minha opinião, mas confio muito. Foi feita uma comissão no partido para analisar e estabelecer os critérios. O que eles estabelecerem, o que eles fizerem, para mim, está bem feito. Então, olha, Tasso, tem lá na Câmara, no Congresso, uma discussão que nunca tem fim, na proposta de reforma política de ter o distritão, ou o distritão misto. No distritão, ganha quem tem mais voto. No distritão misto, divide na metade, ganha quem tem mais voto, metade, ganha numa proporção, que aí se estuda se é igual a essa que fez a divisão na Câmara ou não, né? Já que o Senado é 3 por estado, ele faz o equilíbrio, mas na Câmara se processa diferentemente. Então, essa é em aberto. Nós escolhemos o voto universal e o argumento principal é que o futuro presidente da República ele vai ser eleito pelo voto universal. Então, aí não tem separação de quantos eleitores tem São Paulo, Nordeste, daí por diante. Mas eu acho que a tua opinião está aqui registrada e está muito bem. Eu já vou fazendo depois algumas perguntas, como atuar num Brasil de extremos, a Sônia Fernandes, a Iraê Lucena diz qual é o papel da mulher no teu governo, já vou colocando assim, sou eu estou fazendo papel duplo, né? Eu estou lendo o chat e estou conversando contigo, querendo que quem está nos acompanhando aqui se saiba o que está perguntando. Lá no Paraná, como é que se defenderia uma chapa? Pensa em colocar uma mulher como vice? E o que acha de ser chamado como Biden brasileiro? E
está aqui avisando que todos os estados estão nos escutando: Paraíba, Piauí, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Paraná, Pernambuco, Mato Grosso do Sul. Então, eu li para você, numa certa hora de respostas, essas perguntas já foram lidas, não é? E além dessa questão de ser o Biden brasileiro, fica todo mundo muito curioso de saber o que você acha disso, né? E o Biden escolheu uma mulher, é uma mulher vigorosa, não é? Então, nós temos, não quero te roubar o tempo, você está nos dando uma hora preciosa, são 19h30. Eu acho que dá para você falar. Falou da primeira pergunta, a opinião das prévias, a segunda pergunta, como é que o cenário externo influencia a sua divisão do cenário interno, e a terceira é do que o Brasil precisa, o que Tasso, presidente, colocaria Tasso candidato a presidente dentre Bolsonaro, Lula. Que projeto para o Brasil o Tasso tem? Bom, deixa eu só esclarecer aqui um pouco. Na verdade, o voto universal é que elege o presidente. Mas o presidente ele tem um contrapeso que é o legislativo. O legislativo tem 3, no Senado, 3 representantes, e na Câmara o número de deputados não é proporcional aos eleitores de São Paulo. Você sabe, é até muito, São Paulo reclama muito disso, sempre reclamou, mas é bastante desproporcional. E é essa a visão, porque senão, se nós tivéssemos tudo proporcional, tudo direto, de eleitor direto, etc., São Paulo, não que quisesse, São Paulo é solidário, por mérito, o centro industrial do país, etc., etc., mas os seus interesses esmagariam os interesses dos outros estados, como sempre acontece na Câmara e no Senado. Nós cansamos de viver isso. Até os gaúchos, uma vez, se rebelaram contra isso e vieram de a cavalo até o Rio de Janeiro. Não é da sua época, mas nem da minha, claro, mas já aconteceu isso. Mas, enfim, essa é uma questão difícil de dizer, mas, como eu disse para você, o que a comissão estabelecer, tudo bem, eu aceito. É claro que eu gostaria de ter uma mulher, como disse, eu gostaria, mas ainda estou longe disso. Eu nem candidato sou ainda, nem pré-candidato definido, como eu digo, eu estou aberto. Eu quero afastar o país desses dois polos de ódio que nós estamos vivendo. Mas, claro que gostaria muito de ter uma mulher como vice. Eu fui governador, sempre tive parte do meu secretariado de mulheres e que tiveram uma função predominante, fundamental, central nos meus governos aqui no estado do Ceará. Mas você tinha levantado outra coisa agora que eu me esqueci. Uma delas é como é que você se sente como Biden brasileiro, não é? Falar do seu governo assim, proposto, né? Qual seria o papel da mulher? Porque você sabe que o PSDB é mulher, a Moema foi fundadora também, hoje temos a Júlia aí como presidente da Juventude, né? O Ceará sempre presente, mas nós somos mulheres fazendo política, né? Não é mulher fazendo política para mulher, é mulheres fazendo política, mas conscientes de que na política não há ainda um espaço justo, equânime, igualitário para a mulher. Isso só se faz quando mulheres são colocadas em postos de poder. Seja pela disputa eleitoral, veja, conseguir 30% de candidatas é uma dificuldade, e acabam sendo eleitas 15%, 12%. O que você acha que está de errado com a política que as mulheres não chegam lá?
Bom, eu acho que tem muita coisa errada na política, mas antes de Essa era ir uma pergunta que estava aqui, por isso que eu estou te fazendo a pergunta. ao que está errado na política, vamos tentar nos prevenir para que coisas mais erradas ainda não venham à tona. Por exemplo, o distritão, eu sou radicalmente contra o distritão. O distritão é o fim dos partidos. Não existe nenhum parlamento no mundo que não tenha partidos fortes e consolidados quanto às suas posições e visão de mundo. No Brasil, hoje, um dos problemas que nós estamos vivendo é justamente o enfraquecimento dos partidos políticos. Esse enfraquecimento tem muito a ver já com a eleição do próprio Bolsonaro, porque as pessoas dizem que o Bolsonaro foi eleito sem partido político, praticamente, um partido político nanico, vamos dizer assim, e sem programa de televisão. Na verdade, não foi assim. Isso é uma outra discussão que eu não vou entrar agora, mas, na verdade, não foi assim. Mas, por causa disso, nós estamos vivendo, hoje, impasses políticos enormes. Enormes impasses políticos. O presidente Bolsonaro, por exemplo, entrou no governo como ministro da Economia, você que é um economista, conhece demais o assunto, liberal, radicalmente liberal, escola de Chicago, aquela coisa toda, e prometendo, até nos chamando de esquerda, o PSDB era de esquerda, o governo Fernando Henrique foi de esquerda, agora cansei de ter debate com ele, que ele diz isso, e agora vocês vão ver o que é o governo liberal. O de governo liberal mesmo que ele pretendia fazer, eu dizia que até hoje ele não fez nada. Nada. Porque ele não tinha um partido político liberal do lado dele. Ele não tinha uma base política, porque não tinha um partido. Então, você vai concordar comigo que, tradicionalmente, principalmente na Câmara, você tem um partido de oposição, por exemplo, PT, nós do PSDB éramos oposição ao PT, acabou. E tínhamos o partido de situação, o PT, o PSB, o PCdoB, era um partido de situação. E tinha aquele meio que era considerado, chamado, não estou fazendo crítica, mas chamado de centrão, aquele que fluía normalmente para o governo conforme, como a gente diz aqui no interior do Ceará, conforme os agrados. Dependendo dos agrados, ele fluía. Isto desapareceu agora nessa legislatura, não existe o partido do governo. Então, é uma confusão enorme. É cada um no salve-se quem puder, e ficou o governo dependente dos agrados. Hoje, o que dá sustentação a qualquer projeto do governo não é o fato de ser um projeto liberal, é os agrados. E nisso nós vimos aí, você conhece isso muito bem, o exercício máximo desses agrados é quando fizeram um tal de verba de relator no orçamento, que no teu tempo não existia. A verba de relator era um ajuste. Quando fechava o orçamento, tinha que ser feito pequenos ajustes aqui e ali, e o relator usava essa verba para fazer os ajustes. Não, ela virou uma verba de agrados, que o relator faz em função de conquistar votos e apoios. 30 bi que nós estamos falando no ano passado, e agora a proposição foi 29 bi, e parece que caiu para 20. Então, essa é a distorção total da falta de partidos. O distritão significa isso. Você não precisa mais do partido. Eu vou me eleger e cada um joga na sua, e seja o que Deus quiser lá dentro. Então, eu sou a favor do distrital. Do distrital. Não do distritão. Esse é o programa de partido distrital, foi assim que nós nascemos,
A Constituinte do Chile vai discutir outra vez parlamentarismo e tudo mais. Mas vamos aproveitar esse tópico, porque tem gente muito curiosa para saber como é que a gente muda este Brasil. A partir de ter mudado o Ceará, o que foi feito, o aprendizado sobre o qual você já andou muito mais, não é? Então, vamos para a nossa pergunta, para poder responder algumas que estão por aqui. Sabe? Nós nascemos em 1998, lá na nossa convenção, nós nascemos ali, fomos instituídas em 99 por uma ata da Executiva Nacional e fomos constituídas por um regimento. Nós somos eleitas. Né? O PSDB era eleita, com urna, com voto, com plataforma. Qual é a sua plataforma? Como é que se muda o Brasil? Primeiro, fortalecendo partidos, me parece que ficou claro. Né? Sem partidos, você não organiza o país de uma forma séria. Mas, além disso, logo depois, então, que nós nascemos, o Fernando Henrique criou o Ministério da Mulher. A primeira secretária da mulher a nível de ministério foi a Solange Jurema, nossa presidente de honra hoje, e já foi presidente do PSDB Mulher. Hoje, essa mistura que a gente vê, essa salada que a gente vê, então, se o Ministério da Mulher é uma das suas propostas, responde a várias perguntas que estão por aí. Mas uma plataforma para mudar o Brasil, como é que a gente decola? Bom, isso não é... Primeiro, não ser dono da verdade. Essa é a primeira. Eu aprendi no governo, você foi governadora como eu, que você, durante o governo, você vai ouvindo e aprendendo muita coisa. Porque você passa a ter o contato mais direto, concreto, com os problemas, pressões e exigências da população e as dificuldades políticas que aparecem durante esse caminho. Governar, eu sou empresário, você sabe disso, mas muita gente pensa que governar é como ser um bom gestor. Não é só ser um bom gestor, você tem que ser um líder e articulador. Se não for um líder e um articulador, muito dificilmente você vai ser um bom gestor, que passa a ser a segunda qualidade. Eu acho que nós temos um problema que vocês estão tocando aí, mas eu vou tocar de uma maneira mais ampla. Neste país que nós estamos vivendo hoje, e nós tivemos isso no governo Fernando Henrique, a pandemia trouxe à nu, tornou mais ostensivo as enormes diferenças sociais, de uma maneira geral, que existe nesse país. São gigantescas. Quer dizer, de repente, nós vimos que nós sabíamos pela literatura, pelas estatísticas, que nós tínhamos tantos trabalhadores informais no Brasil, um déficit habitacional X, mas veio e ficou muito explícito a enorme desigualdade e um grupo que vive abaixo da linha de pobreza neste país, que precisa ser consertado. Nós temos que trabalhar em cima disso, sem dúvida nenhuma. Um trabalho concreto, um trabalho que não seja... Me lembrou uma frase do nosso Serjão Mota, que eu não vou repetir aqui, mas que seja realmente uma coisa que aconteça, que chegue nas pessoas. E, sem dúvida nenhuma, eu estou convencido hoje de que um auxílio direto em dinheiro é necessário. Eu estou com um projeto hoje, foi colocado, não sei se você não deve ter acompanhado, mas eu tenho um projeto que eu chamo de responsabilidade social, que foi o relator Anastasia, de Minas, e o governo ia ser votado hoje, e o governo e o PT pediram para tirar de pauta para que hajam mais discussões. É um projeto nessa linha.
Mas você não pode fazer um projeto nessa linha se esquecendo da questão fiscal. Nós temos limitações fiscais que estão quase passando do limite. E nós temos que trabalhar essas limitações fiscais, ter enorme responsabilidade para tratarmos essa questão. Nós não podemos fazer nada que seja ótimo, maravilhoso para o dia de hoje e uma desgraça daqui a 2, 3 anos, pior ainda do que nós estamos vivendo hoje e pior ainda para as futuras gerações. Então, é essencial que nós tenhamos o equilíbrio, que não é fácil, você sabe, entre essas duas visões. Para fazer isso, você precisa ter apoio político. Para fazer isso, você precisa ter autoridade moral e credibilidade. Se você não tiver autoridade moral e credibilidade, você não consegue passar nisso. Para ter essa credibilidade, você sabe, uma porção de premissas que são necessárias e que é justamente o que, infelizmente, esse governo perdeu por causa das bobagens que o presidente fala, das incoerências, das inconsistências, das mentiras, etc., e perdeu a confiança, até a confiança dos investidores. Para ver nós conseguirmos avançar, nós temos que ter crescimento econômico. Preciso ter credibilidade e crescimento econômico. Crescimento econômico, você foi professora e comentarista de economia na TV, não sei se você voltou para a TV, não? Não, a gente só vai para frente, o que foi feito. Você precisa do investidor. O governo é indutor de crescimento, mas o grosso do investimento é do investidor privado, que precisa acreditar no país, onde ele está investindo. E aí, o governo tem um papel central nisso. As instituições têm um papel central nisso aí. Outra coisa que hoje está relegada e parece uma coisa, mas você está falando uma coisa lógica, é respeito à ciência. Nenhum tipo de negacionismo. Não deixar que nenhum tipo de crença religiosa ou crença filosófica ou visões esotéricas de mundo, etc., façam com que você saia do mundo real, da ciência, daquilo que está acontecendo, e voe por conspirações aí que ninguém sabe de onde vem. Fazer um programa de governo não tem nenhum partido que nós tenha mais quadros do que nós. Outro dia eu fiz uma live com economistas, vários economistas e alguns empresários, e me perguntaram sobre isso, a visão da economia. E eu disse, olha, o meu problema é o contrário, o meu problema é que eu estou cheio de posto Ipiranga por aí, uma porção de posto Ipiranga, é o que não falta. A gente tem que, dentro de um concerto político, ter uma política econômica de acordo com aqueles nossos princípios e valores que nos nortearam. Um enorme respeito pelo mercado, um enorme respeito o valor da iniciativa privada, mas tendo o Estado como papel de proteção social daqueles que ficam desprotegidos durante esse processo de construção da economia que acontece em todas as economias capitalistas. É isso, mais ou menos. Logicamente, que uma visão externa muito mais multifacetada, abrir diálogos e integração. Eu acho que o Brasil precisa de integração com o resto do mundo e uma abertura
econômica maior também. Tem muitos setores do industrial, do empresariado industrial brasileiro que não gostam, vai ter uma maior abertura da economia. Então, olha, estou lendo aqui nessa minha dupla função e me lembrando de algumas coisas do passado. Você sabe que quando a gente governa, a gente tem muitas oportunidades de inovar, como governante. E no momento lá do passado, no meu segundo ano de governo, houve um momento muito crítico, em que montaram uma CPI, e lá na CPI apareceu uma gravação com o chefe da Casa Civil que eu tinha. O chefe da Casa Civil é quem articula os partidos, faz, não é? Isso que você está dizendo, partidos são absolutamente fundamentais para você ter na democracia uma forma de conduzir ações. E eu me lembro de ter montado um gabinete parlamentarista sobre o qual eu vou te contar qualquer dia. Na Casa Civil, eu montei um gabinete em que estava um representante de cada partido da base. Enfrentamos a CPI governando. E quando chegou no final do ano, eu conquistei o déficit zero. Então, o déficit zero ele foi produto de se ter feito perceber aos partidos políticos que aquilo seria bom para todo mundo. Quando você fala da questão fiscal, é isso. Quando você faz menção aos partidos políticos, sem eles o futuro não seria possível com grandes melhoras, como principalmente nós do PSDB sabemos que sim, a nossa defesa do modo de governar, respeitando os partidos como se faz em parlamentarismo, né? Mas tem uma pergunta aqui muito interessante. O projeto da Lei da Responsabilidade Social, fiscal, lembra fiscal, dando uma condição de permanência aos projetos sociais que envolvam não somente a questão da segurança alimentar, mas envolvam alguns objetivos de redução da pobreza a curto e médio prazo. Então, esse é o seu projeto. Há quem conheça, estão me colocando aqui no chat, né? O Paraná perguntando, o Raul está sempre nos acompanhando, como você sabe. A pergunta do Paraná, voltando ao seu projeto de responsabilidade social, a intersetorialidade das políticas públicas poderiam ser previstas como obrigatórias? É uma pergunta bem objetiva sobre algo que eu acho que é uma espinha dorsal sobre uma plataforma de ação a que você se refere caso governasse. Está fazendo como senador, mas caso governasse, se a intersetorialidade, essa é a pergunta, das políticas públicas poderiam ser previstas como obrigatórias, quer dizer, as políticas públicas são intersetoriais de um modo obrigatório. Eu não sei, o Télio está nos falando isso a partir de São Paulo, mas eu te pergunto conforme ele aqui colocou. Dá para entender? Mais ou menos. Eu não entendi bem o sentido da pergunta, mas vou tentar responder. Quer dizer, toda política pública ela é intersetorial. Nada que faça na saúde pode estar distanciado e desligado do que acontece na fazenda, na educação, no planejamento e assim por diante. Por isso que é importante ter um governo orgânico, que ele tenha uma visão só de mundo, mesmo com partidos diferentes, mas tenha objetivos comuns e metas em comum, e que seja ligado uma política ou outra. Por isso que o plano, você sabe, eu vou ensinar Padre Nosso a Vigário, porque o planejamento pertence a todo o governo. O planejamento não é feito para um ministério ou para outro setor. Justamente é a função desse todo ao governo. E é o que não está tendo hoje. Então, nós vimos aí na CPI coisas estranhíssimas. O cara da Pfizer, fundamental para o Brasil com a vacina, negociando com o secretário de comunicação, sem o ministro da Saúde saber, e vice-versa, enquanto a educação é uma coisa maluca. Não tinha um rumo.
Estava cada um indo para um lado e com interesses e objetivos diferentes. Agora, a obrigatoriedade, se você refere às despesas obrigatórias, eu acho que o governo brasileiro, o orçamento brasileiro é congelado demais, no sentido de que são tantas as coisas obrigatórias que você perde a flexibilidade de governar, porque o que sobra para gastos arbitrários do governo é muito pouco. Então, é difícil você fazer um programa que, em determinado momento, seja prioritário, ele fica amarrado ao contingente total de projetos, de gastos que são obrigatórios. Tantos por cento tem que ser para a saúde, tantos por cento tem que ser para a educação, tantos por cento para isso, tantos por cento para aquilo. É um gargalo que nós temos e tem que saber ou trabalhar com isso ou tentar modificar isso. Há uma outra pergunta que eu achei interessante aqui, dentre todas, né, mas eu estou selecionando algumas, tá? O que o centro pode oferecer, além da rejeição a Bolsonaro e Lula para os brasileiros? É a ideia da construção de uma candidatura de centro, que todos... O que é importante não falar de centro e seja confundido com centro. É uma política, aquilo que eu lhe disse, é um governo que respeita o mercado, que acredita na força do mercado, acredita na iniciativa primária como grande propulsora do desenvolvimento e do crescimento e da geração de empregos e da inovação, mas vê no Estado um papel fundamental na proteção e em políticas proativas daquelas minorias que ficam prejudicadas durante o processo da economia. Basicamente, é uma coisa muito resumida, mas é uma visão como essa, e que é diferente do que nós estamos vendo agora e que nós vimos o governo Lula, que era, não no início, não, depois do segundo governo Lula em diante, um governo que tinha toda a política pública tomada por ideólogos, ideologizadas por representantes do PT, fazendo uma política de esquerda, que vê o Estado como papel de interceder em tudo, fazer tudo, e trazendo uma enorme ineficiência ao sistema público. Olha, lá em 89, ali eu vivi, já desde 89, o nosso Mário Covas dizia: precisamos de um choque de capitalismo. Um homem considerado de esquerda, candidato a presidente da República, e o lema: precisamos de um choque de capitalismo. Por falar em Mário Covas, esse nosso debate aqui está dedicado ao Bruno Covas. Nós fizemos nosso debate com o Dória, numa situação bem... Foi durante o nosso debate que veio o boletim médico de que a situação do nosso Bruno Covas era irreversível, né? Então, agora, no nosso segundo debate, dedicamos ao Bruno Covas, uma pessoa que vai fazer falta, exatamente porque ele era a definição, e usava essa frase, de que era possível fazer política sem ódio. Então, está dedicado a ele. Nosso tempo está terminando, eu vou te respeitar. Dizer que o PSDB Mulher fez o seu planejamento estratégico nesse ano a mais que nós ganhamos, né? As eleitas permaneceram, e que, num planejamento estratégico, estava que, durante as prévias, a gente emitiria uma carta-compromisso aos presidenciáveis, vai chegar na tua mão a semana que vem, mas a todos os líderes partidários, porque líder é isso. Líder é para fora com o povo, é no seu conjunto de secretários ou ministerial, mas líder também é para dentro do partido. Uma carta-compromisso para todos os líderes partidários, como é que o PSDB Mulher pensa que seja a mudança necessária para a gente chegar aos 50-50. Então, essa é uma mudança necessária, é no modo de fazer política,
Então, essa carta compromisso vai chegar nas suas mãos, como vai chegar nas mãos dos nossos 4 candidatos a presidente pelo PSDB. E, como tem muito pouquinho tempo, eu te coloco a palavra à disposição para que, nesse encerramento, eu te agradecer muito a tua disponibilidade em estar conosco, né? Você aí do Ceará, eu aqui do Rio Grande do Sul, para todo o Brasil. O Brasil todo está nos assistindo e o encerramento fica contigo. Só que o encerramento, logo depois, nós vamos gastar 3 minutos, nunca deixamos de fazer isso, um samba enredo composto lá em Vitória do Espírito Santo, pela nossa Neuzinha, vereadora Neuzinha, que foi candidata a prefeita. Então, nós temos o hino da mulher tucana. Então, quando você encerrar, eu estou pedindo ao Kiko e a Shirley, que imediatamente, já com o meu boa noite, coloque uma coisa que eu sei que gosta de música, vai gostar muito. Nós temos um hino, e esse hino começa: nas mãos da mulher, a transformação. Então, a palavra está à disposição para o teu encerramento, e logo depois vamos bombar o nosso samba enredo. Obrigado, Ieda, obrigado a todos vocês, foi um enorme prazer estar nesse encontro com vocês todas, e você especialmente de revê-la, e queria também dizer da justa, merecidíssima homenagem que eu compartilho com o nosso Bruno Covas, que partiu tão cedo, tão precocemente. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Olha o hino. Nas mãos da mulher, a transformação, na luta pelo social, amor ao ser humano, na casa, indústria, no campo, carinho, chama que incendeia. PSDB, mulher, entre lutas e glórias, pra germinar a esperança, no beijo da rosa, o perfume da flor, conquistar seu lugar onde quiser. Parabéns por suas conquistas, PSDB, mulher, no beijo da rosa, o perfume da flor, conquistar seu lugar onde quiser. Parabéns por suas conquistas, PSDB, mulher. Nas mãos da mulher, a transformação, na luta pelo social, amor ao ser humano, na casa, indústria, no campo, carinho, chama que incendeia. PSDB, mulher, entre lutas e glórias, pra germinar a esperança, no beijo da rosa, o perfume da flor, conquistar seu lugar onde quiser. Parabéns por suas conquistas, PSDB, mulher, no beijo da rosa, o perfume da flor, conquistar seu lugar onde quiser. Parabéns por suas conquistas, PSDB, mulher. Parabéns por suas conquistas, PSDB, mulher.